Você que está me acompanhando nesta série de mensagens sobre Saulo, perseguidor da igreja, talvez esteja se perguntando quando será que vai terminar e como vai terminar esta história. Pera, eu sei que você está até achando que eu estou sendo muito repetitivo, estou demorando muito para mostrar o final da vida desse perseguidor, de Saulo. Porém, querido irmão e amigo, a Bíblia Sagrada é como uma colcha de retalhos. E cada retalho é muito importante na confecção dessa colcha. É como um piso que você olha e vê uma única pedra, com todos aqueles desenhos emaranhados, e você pergunta a si mesmo, como ficará bom ou como ficará bonito e lindo este piso depois de montado? Você está olhando uma única pedra, mas depois você vai ver o piso montado, a partir daquela primeira pedra, e você vai dizer, puxa, ficou lindo, ficou maravilhoso. Aí você vai entender por que aquele monte de emaranhado numa única pedra, de desenhos numa única pedra, que jamais você imaginaria que ficaria tão bom como quando ele está montado. A Bíblia Sagrada é assim, cada desenho, cada peça, cada detalhe da Bíblia é muito importante e Deus traz para nós uma mensagem em cada parte, em cada partícula, por menor que ela seja. Daí o Senhor Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Portanto, estamos examinando a Bíblia, estamos vendo os detalhes dessa história. Nós vimos nas mensagens anteriores sobre os males do coração, especialmente depois do coração ter sido manchado pelo pecado. E nós aprendemos aqui algumas coisas importantes, só para refrescar a nossa mente. Nós vimos dentro desse assunto, os males do coração, após ter sido o nosso coração alcançado e manchado pelo pecado, nós vimos que ali alojou o ódio e assassinato, isso vimos nas mensagens anteriores, maldade e corrupção, desapropriados dos direitos, disposição para a prática do mal e, finalmente, nós aprendemos sobre infecção generalizada, são esses os males do coração. E você talvez esteja perguntando, tudo isso estava no coração de Saulo? Sim, com certeza estava em um único coração. Porém, o mais importante sabermos a partir de agora é que os males do nosso coração é o mesmo, ou são os mesmos do coração de Saulo. E você pergunta, peraí, o meu coração também está assim? Quando falamos sobre coração, não estamos falando sobre esse pedaço, esse órgão que está debaixo do peito, pulsando e empurrando o sangue para as nossas veias, não. A Bíblia fala de coração como sendo o centro, a nossa existência, a nossa natureza. Porque nós somos seres humanos, então todo ser humano é exatamente assim. Ele foi atingido e atacado diretamente com esses males. Mas qual é a doença? Ou seja, como é que está o nosso coração diante daquilo que temos ouvido sobre Paulo? A doença do coração de Saulo é o mesmo também do nosso coração, ou são os mesmos males do nosso coração. Vamos examinar mais uma vez a Bíblia, em alguns detalhes, nós chamamos de versículos bíblicos, fazendo aqui concordâncias, para que a gente possa compreender. O objetivo da Bíblia é para que aprendamos. Diz a Bíblia que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Foi após os homens terem ouvido a palavra de Deus que eles aprenderam. Romanos 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Jesus Cristo disse que bem-aventurados sois vós, porque estão ouvindo aquilo que outros quiseram e não ouviram, vocês estão vendo aquilo que outros quiseram ver e não viram. E Apocalipse 1, versículo 3 diz que bem-aventurado é aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras escritas nesse livro, no livro dessa profecia, e as guardam, porque o tempo está próximo. Portanto, vamos para mais alguns detalhes sobre este assunto. Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, se o coração de Paulo era assim, o nosso coração também é, porque todos nós pecamos e o mal, que é chamado de pecado, passou pelo coração, pela natureza de todo ser humano. Todo ser humano é pecador por natureza. Nós não pecamos para sermos pecadores, nós pecamos porque somos pecadores. Essa é uma declaração bíblica e é uma teologia bíblica doutrinariamente assertiva quando nós aplicamos às nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz que todos morrem em Adão. E Romanos capítulo 5, verso 14, diz que a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Não importa o pecado que cometamos, não importa o pecado que pratiquemos, a Bíblia diz que o pecado passou a todos os homens, mesmo não sendo a mesma forma de pecado que Adão pecou. A forma não muda o caráter do pecado, o tipo de pecado. Pecado é pecado em qualquer instância, de qualquer tamanho, de qualquer natureza, ele diante de Deus é pecado. O salmista, no Salmo 51, confessa a Deus dizendo: Senhor, contra ti eu pequei, somente contra ti eu pequei. Portanto, o pecado é um mal contra a santidade de Deus e precisamos compreender isto, que o pecado está dentro de cada um de nós, arraigado, como disse Deus através do profeta Jeremias. Ele disse, nós vimos isso nas mensagens anteriores, que Deus falou para Judá: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravada na tábua do seu coração. Ainda que laves com sabão e amontoe ou com salitre, e amontoes muito sabão, a mancha do teu pecado está sempre diante de mim. O pecado sempre ele está no singular. O que passa para o plural são resultados do pecado que está em nós. Eu vou ler um texto de Romanos capítulo 3 que é surpreendente quando nós lemos isso aqui, que fala sobre nós, os males dos nossos corações. Vejamos então a leitura do capítulo 3 de Romanos, versículos 10 até o 20. É um texto um pouco longo, mas dá para se compreender como é o nosso coração, como é a nossa natureza, como sou eu, você, como somos nós. Paulo escreveu aqui o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Verso 13, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide ou cobra venenosa está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Verso 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, aqui se fala da natureza e do coração, portanto, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que estamos vendo é a lei de Deus escrita. E diante da lei de Deus é como um espelho que reflete, ou que reflete o nosso rosto. A gente se vê no espelho, nós nos vemos por dentro quando lemos a palavra de Deus. Eu até imagino que muitos não gostam de ler a Bíblia, porque na verdade se mostram, eles se veem por dentro. Muitos não gostam de ouvir, porque reflete a nós por dentro, porque a lei de Deus é assim. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: eu não sabia se adulterar ou
ou roubar, ou mentir é pecado se a lei não me dissesse. Portanto, a lei de Deus revela para nós. É a régua de Deus que evidencia o quanto eu estou fora da vontade de Deus, o quanto eu errei o alvo de Deus, porque lá no fundo, pecar é errar o alvo de Deus. E eu só posso compreender isso quando eu leio a Bíblia, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu ouço a pregação do Evangelho. Por isso que é importante a pregação do Evangelho e por isso que Jesus mandou que o Evangelho fosse pregado a toda criatura. Por isso que continuamos pregando a palavra de Deus, lendo. Quanto mais conhecimento temos da Bíblia, maior conhecimento temos de nós mesmos. Quanto maior conhecimento temos de nós mesmos diante da Bíblia, menos nós somos em nós mesmos. E Deus está sendo feito em nós. Deus está sendo formado em nós através da sua palavra. Eu espero que Deus esteja te abençoando, espero que Deus esteja te guiando e ajudando a você compreender a você mesmo através da palavra dele escrita, agora lida, pregada e ouvida. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Mas eu quero terminar orando por você, por nós e nossas famílias especialmente. Pai querido, eu quero agradecer a Ti por mais esta oportunidade de estar aqui diante do Senhor. Sei, ó Deus, que no seio da sociedade, no seio da humanidade, no seio da família, há tantos problemas, há tantas dificuldades, enfermidades, ó Deus, problemas financeiros, problemas psicológicos, problemas morais, problemas com filhos, com esposo, com esposa, com amigos, com pessoas. Eu sei que nós vivemos, ó Deus, num mundo de problemas e problemas e problemas. O Senhor disse isto na Tua palavra, quando o Senhor Jesus falou em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições, mas disse que em Ti nós teríamos a paz. Por isso, Deus, que a Tua paz seja derramada sobre os nossos corações, que entendamos que por maior que sejam os problemas, maior é a Tua graça. Onde os problemas, o pecado abundou, a Tua graça superabundou. Por isso rogamos a Tua paz para cada vida, para cada coração, para cada lar, para cada família, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meu forte abraço, até a próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.